E aí, hein? Quando é que a gente deve começar já a se preocupar com essa situação, né? Aí buscar já a manutenção dos veículos. Na verdade, isso tem que ser constante, não é isso, Leonardo? Bom dia. Bom dia, Jorge. Bom dia aos ouvintes. Tudo bem? Tudo certinho. É isso aí. Manutenção, a gente sempre frisa lá na Blue Caps lá, que a manutenção, ela preventiva, ela é muito melhor do que a corretiva, né? Ela é mais rápida, mais barata. Então, sempre que for viajar, nunca esqueça de levar o carro, fazer aquela manutenção preventiva, verificar a questão de pneus, freios, sistema de arrefecimento, lubrificação, para não estragar a viagem de final de ano, né? Leonardo Berti, que é empresário lá da Blue Caps, que está aqui com a gente para falar sobre manutenção de veículos. Eu queria falar sobre câmbio. Câmbio é uma coisa que dá muito problema, Leonardo? Boa. Então, Jorge, a gente está com uma evolução nos câmbios. Hoje, 80% da frota aí, ela já sai de fábrica aí com um câmbio automático. Até então, a gente tinha no passado um câmbio manual. Esse não necessitava, ele não tinha necessidade de uma manutenção preventiva, né? E aí, quando a gente fala em câmbios automáticos, aí sim, a gente tem um outro formato de câmbio. Em alguns câmbios chegam até 2 filtros de óleo, né? Então, se comparar com o motor a gente tem um filtro de óleo lubrificante, sim, tem um filtro de ar, né? Filtro de combustível, mas na parte de lubrificação, o motor ele tem um filtro só. E quando a gente trata de câmbio automático, há modelos de câmbio que a gente tem 2 filtros lubrificantes. Então, se tem esse ponto de ter 2 filtros lubrificantes, é porque realmente é uma peça que necessita de manutenção preventiva e cuidados. E, infelizmente, claro, tem mudado esse conceito. O pessoal, alguns estão sentindo na pele essa manutenção corretiva, quando ela não faz a preventiva. Infelizmente, muita gente não sabe que tem essa manutenção preventiva. Então, a gente tem sim que trocar o óleo de câmbio periodicamente, tem que trocar os filtros para não ter um problema, não ter uma manutenção corretiva lá na frente. E comparando o câmbio com o motor, Jorge, se a gente for fazer uma retífica de motor, a gente vai gastar aí, dependendo do carro, ali de 6 a 10 mil, até 15 mil reais, né? Se a gente for fazer uma retífica, um reparo, uma corretiva de um câmbio, a gente sai aí da casa de 15 mil reais. Então, nossa, o prejuízo ele é gigante, né? E como eu tenho falado, muita gente está sentindo, infelizmente, isso aí na pele. Por não estar atento, às vezes achar que não tem manutenção preventiva, né? Às vezes desleixar, achar que não vai ter o problema. E hoje os carros aí a gente tem carro aí com 40 mil quilômetros aí dando problema no câmbio automático. Com 40 mil? 40 mil quilômetros, tá? Então, sempre que o cliente ele chega lá na Blue Caps, carro automático, a gente tira uma amostra do câmbio, né? Ele, por conta do calor e dos componentes internos, ele acaba tendo desgaste, esse óleo. A gente tira, faz uma análise e sempre informa para o cliente. Ó, o ideal é estar trocando esse câmbio preventivamente, né? Para não ter um prejuízo lá na frente. A forma ideal de troca é com a máquina. Tem uma máquina específica, onde ela faz todo esse processo de troca de óleo de câmbio. Uhum. Tá? Qual é a frequência disso? Cada modelo tem uma determinada frequência? Exatamente, Jorge. A gente tem modelos aí que partem dos 40 mil quilômetros, ele já tem a indicação lá no manual para estar fazendo essa manutenção. Tem carros ali com 60, tem carros com 100 mil e tem carros com 110 mil. Mas tem aquele detalhezinho, a utilização do carro, como ela é feita. Se ela é em condições normais ou em condições severas, uso severo, né? Tem esse mito que o pessoal acha que o uso normal, o uso tranquilo do carro é aquele, eu saio de casa e vou para o trabalho. E vou para o trabalho, eu nem ando com o carro não chega nem a aquecer. Aí que está o problema, tá? Essa situação do carro não chegar a aquecer, ele não chega nem a trabalhar na temperatura de trabalho dele. Então, é realmente um problema. O desgaste dele é muito maior do que você pegar e dar um tiro longo. Andar aí, sair de Blumenau e ir a Itajaí, andar uns 50 quilômetros ali na 470, o carro trabalhar aquecido, trabalhar numa rotação baixa, você ficar evitando aquele desgaste de para, acelera, troca de marcha.
e aí sim, tu tem uma condição normal de uso. Quando você está dentro da cidade, é constante, tem que estar parando, motor desligando, né? Quando tem um sistema start-stop, ou aceleração, acelera o carro para sair, desacelera, freia, troca de marcha, muda para a primeira, muda para a segunda, e aí você tem um uso severo. Então, por isso que a gente sempre faz a análise, né? Por mais que no manual indique 60 mil quilômetros, mas daqui a pouco chega um cliente, ele, não, eu só uso o carro para o trabalho, para casa, aqui dentro. A gente sempre faz essa análise, tira essa amostra para ver como é que está a situação. Se hoje a gente olhar no manual de manutenção de um carro, a cada revisão de 10 mil quilômetros pede para se verificar todos os itens. Ou seja, a indicação do troca de óleo, vamos lá, está com 40 mil quilômetros, mas a cada 20 mil quilômetros ele já pede para inspecionar esse item. Ou seja, se pede a inspeção, é porque realmente pode ter um desgaste aí prematuro antes do que está indicado. Tem uma pergunta aqui para ti. Se é verdade que o carro mais antigo que não trocou o óleo do câmbio, né? Se trocar, pode fazer o câmbio estragar. É verdade isso? Verdade, Jorge. Poxa, mas daí como é que funciona? Exatamente. Porque se não trocar, vai estragar. Exatamente. E se trocar, vai estragar também? É isso mesmo. É isso mesmo. Meu Deus do céu. Vamos explicar essa situação. Bem interessante essa pergunta, tá? Acontece muito lá, às vezes na oficina. O que ocorre? O cliente ele vai pensar em trocar o óleo, às vezes, quando o carro ele realmente começa a dar uma patinada, quando ele começa a ter um tranquinho no câmbio, e aí é que já tem um problema já instalado ali dentro, já tem um problema dentro. Então, como aquele óleo ele já está degradado, ele já está um óleo grosso, o câmbio ele já criou esse desgaste, e se eu tirar esse óleo que está lá grosso, que está trabalhando daquela forma, e colocar o óleo novo, eu vou colocar um óleo daqui a pouco mais fino, um óleo mais limpo, menos impureza, o câmbio daqui a pouco já não vai mais trabalhar do jeito que estava trabalhando antes, ele vai patinar, ele vai travar e não vai funcionar, não vai sair da oficina. Tem uma solução para isso? Aí é o reparo, vai cair no reparo. Tem que abrir o câmbio, tem que verificar o que foi desgastado, quais são as engrenagens que tem problema, às vezes é um corpo de válvula, às vezes é só sujeira mesmo, e aí tem que abrir, tem que limpar e montar novamente. Mas é o que a gente bate na tecla lá na Blue Caps. A gente não deixa chegar nesse estágio, porque chegou nesse estágio, a gente fala, não vamos trocar o óleo de câmbio, porque corre realmente o risco do carro já não ligar mais e ter o prejuízo ser gigante, né? Parar aqui, tá vindo aí com um determinado valor para um orçamento para trocar o óleo de câmbio e desse orçamento vai gastar o triplo, enfim, 10 vezes mais para fazer essa manutenção. E essa troca de óleo é muito cara? Aí vai de carro para carro, tá, seu Jorge? Sim. Tem carros que são... os filtros eles são internos, então a gente não tem acesso para trocar esse filtro. É só desmontando o câmbio, né? E aí, então, nesse caso, a gente aplica um flush de limpeza, faz uma limpeza, aí faz o procedimento de troca. Esse daí já é uma manutenção mais em conta. Tem carros, como eu mencionei no começo, que chegam a ter 2 filtros de óleo. Você tem que abrir um cárter embaixo para ter acesso ao filtro interno, fazer a substituição. E depois tem um outro filtro externo que tem que trocar. Esse ele já tem um valor agregado um pouquinho maior, tem mais mão de obra, ele demanda de mais tempo e inclusive mais peças, porque a gente está falando aí de 2 filtros, uma junta de um cárter, né? E aí ele agrega um pouquinho de valor. Mas, se comparar essa preventiva com a corretiva, ela é praticamente de graça, né? A gente está falando aí que a gente vai fazer a cada 40 mil quilômetros, né, na pior das hipóteses. Então, a média que o brasileiro usa aí é de 10 a 12 mil quilômetros do carro no ano. Então, a gente está falando de uma manutenção que é a cada 4 anos ou 40 mil quilômetros. Então, vamos lá. Pior das hipóteses, R$2.000 para fazer essa manutenção. Se você fazer essa divisão aí em 4 anos, é R$500, né, que você tá investindo ali para não ter um prejuízo de 15 a 20 mil reais aí em 4, 5 anos. Como é que eu consigo ver no meu veículo, né, que eu tenho, que as pessoas têm, né? Onde é que elas encontram lá a orientação para troca de óleo no câmbio? Está no manual? Está no manual sim, seu Jorge. Toda a manutenção do carro, e a gente também fala para os nossos clientes, sempre olharem o manual. O manual ele é gigante, ele é grande, né? Ele é grosso, mas ele contém todas as informações. Então, se olhar no plano de revisão, ele já tem alguns itens dizendo. Tem algum ou outro que vai dizer para consultar, né, o técnico responsável para estar fazendo. Mas na grande maioria aí tem a informação dizendo que troca a cada 40 mil, a cada 60 mil, a cada 100 mil quilômetros. Então está lá a informação, tem que se atentar a isso
e não ficar sem fazer essa manutenção. Exatamente, né? Para não ter esse grande problema aí, essa grande dor de cabeça com os carros de câmbio automático, né? Que é o que a gente está falando, que é o que a maioria hoje está buscando, né? No mercado. É muito comum, né, quem compra veículo zero, por exemplo, né, durante o período de garantia desse veículo, ele fazer todas as revisões na concessionária para não perder essa garantia. Aí há uma segurança de que a concessionária vai seguir o que determina o manual, tudo nesse período aí. E é mais comum ainda, depois disso, a gente dar uma relaxada, né? É aí que mora o perigo, né? Positivo, Jorge. Bem atento. Bem legal esse questionamento, essa informação. Porque o que ocorre? Quando eu estou fazendo a minha revisão com um carro zero, para mim manter essa garantia, a garantia ela tem 3 anos ou 30 mil quilômetros, vamos lá. Né? Então, nos 3 anos, dificilmente eu vou ter algo corretivo a se fazer. Nesses 3 anos ali, na revisão de 10, 20, 30, eu vou trocar o óleo e filtros, né? Verificar um freio ou outro, né? Dependendo da situação, nem freio não precisa fazer manutenção. É um carro que ele realmente está novo. E aí depois que começa de 40, 50, 60, começa a combinar umas manutenções um pouco mais caras. Porque daí eu entro parte de suspensão, que ela acaba tendo já o desgaste, correia dentada, né? 60 mil quilômetros tem a indicação já de troca, tem a parte de freios, desgaste de freio, tem a parte da manutenção do câmbio, né? E aí às vezes é isso que ocorre. O cliente ele faz a manutenção até os 30 mil quilômetros na concessionária e quando ele sai da concessionária por conta da garantia que cai lá numa outra oficina, né? Ele até questiona, nossa, lá na concessionária só trocava óleo e filtro, agora tem um monte de coisa para fazer. É porque está dentro do plano de revisão mesmo. A partir dos 40 mil quilômetros já tem algo a mais do que trocar o óleo e filtro de óleo. Para tirar a dúvida, o manual também traz a quilometragem e as revisões necessárias, né? Bem isso, Jorge. É que a gente não lê o manual, né? Infelizmente não, né? Só para entender os botões do painel, né? Hoje, se a gente parar para pensar, é raro, né, o brasileiro que compra um equipamento todo e dá uma lida em todo o manual, né? Qualquer equipamento, a gente tem um manual ali que ele é até fininho. Quando se pega um manual de um veículo, nossa, são 300 páginas. E é claro que dificilmente alguém vai ler página por página. Mas a gente realmente fica contente quando chega um cliente lá na Blue Caps, que ele está a parte de tudo, né? Ele lê o manual, ele sabe que tem essas manutenções para fazer, ele sabe dos problemas que podem ocorrer se ele não fizer a manutenção preventiva, e aí fica até mais fácil para ele entender. Quando a gente passa que tem que trocar um óleo de câmbio, que tem que trocar um fluido de freio, que tem que trocar lá um líquido do arrefecimento, ele está ciente que não tem problema ali, mas por uma manutenção preventiva, para não gerar um problema futuro, ele sabe que tem que trocar. Então fica até mais fácil de lidar com esse cliente que tem a informação na ponta da língua. É isso aí. Bom, vamos em frente. Então, cuidado com o câmbio, né? Sempre câmbio automático precisa ter uma atenção especial, né? Conversa direitinho com isso, né? Vamos falar aqui sobre outro assunto, outra pergunta que chegou, é sobre injeção direta. Boa. Né? Por conta de combustível, é um ponto para ficar atento, já que essa tendência das montadoras, né, vem agora com essa injeção direta. O que é a injeção direta para que a gente possa entender? E o que a gente pode passar, por exemplo, combustível, etanol, gasolina, etanol prejudica, não prejudica? Então, Jorge, a injeção direta, o ideal é que se trabalhe sempre com a gasolina. Tem a injeção direta flex, mas é um ajuste que foi feito aqui para o Brasil. Normalmente, quando a gente fala aí de carros aí na Europa, fora aí do Brasil, aí, todos os carros são com a gasolina. O que muda da direta para a indireta? A direta, como ela mesmo fala, a queima do combustível é direto lá na câmara de combustão. Né? A indireta não, ela tem uma queima antes ali com as velas. A pressão desses bicos de injeção direta ela é muito maior do que a indireta. Então é isso que tem que ficar atento. O que ocorre? Com esse tipo de situação de modalidade de injeção direta, a gente já tem uma outra tipo de manutenção. Como ela corre direto lá na câmera, a injeção direta ela acaba sujando muito as válvulas. Então a gente já tem um equipamento
né, que ele faz com a base de casca de nozes, para não danificar ali a parte de válvulas e cabeçote, essa limpeza. Então é mais uma manutenção que gera por conta desse tipo de evolução, né, nos carros. Normalmente a injeção direta aí a gente tem carros turbos, tá? Então é isso que muda. A indireta são os carros aspirados que eles falam e a direta com os carros turbinados. Ah, os turbinados, né, gente? Os turbinados. O que diferencia, hein, na manutenção, um carro turbo de um carro aspirado? Assim, basicamente, Jorge, não muita coisa. A gente acaba tendo um tipo de injeção diferente, injeção direta, né? E tem uma turbina que ela dificilmente ela chega a dar alguma manutenção, alguma coisa assim a mais, né? O que ajuda? Ajuda na questão de combustível, né? O pessoal fala, pô, tem um carro turbinado, vai gastar muito mais. Não, é um propulsor ali que ele ajuda a dar potência, né? Sem ter que ter um motor maior. Então a gente tem carros aí 1.0 turbinado que andam super bem por conta desse propulsor, essa turbina que ajuda a andar na cidade. Então veio só para melhorar, é a tecnologia que está aí para ajudar aí a população. Diz uma coisa, né? Vocês já receberam algum veículo elétrico ou híbrido? Há alguma diferença, assim, né, na questão do trabalho em manutenção? O elétrico, eu acho que a manutenção dele é mínima, né? Troca o quê? A pastilha de freio? Isso, Jorge, isso. E a água do limpador, né? Mais ou menos isso, né? Assim, são manutenções totalmente diferentes, são trabalhos diferentes. Lá na Blue Caps, lá a gente já tem treinamento, né, para estar recebendo esse tipo de carro. Como esse carro é um carro novo, né, tem uma garantia aí um pouquinho maior, ainda não está caindo nas oficinas independentes. Mas tem sim a manutenção, a gente tem questões de freios, a gente tem questões de suspensão, tem alguns outros tipos de óleo, lubrificante, que é diferente do motor a combustão para o motor elétrico, e o híbrido, né, falando nesse caso só do elétrico. E no caso do híbrido, é um motor a combustão com auxiliar de um elétrico. Então vai ter a manutenção normal do carro a combustão, com mais a manutenção de um carro elétrico, né? Como, né, no meu ver, né, falando aqui por nós, a gente não tem uma estrutura ainda preparada para o elétrico, né? A gente fala aí de um tempo de carregamento aí de meia hora, alguma coisa, se for fazer uma carga rápida. Imagina se todo mundo começar a parar nos postos aí onde tem a tomadinha para carregar e ficar esperando cada um a 15 minutos. Então vai gerar filas gigantescas, né? Hoje, no meu ver, o que sai bem aqui ainda no Brasil é a modalidade do híbrido. Do híbrido, né? Isso. E a gente falou aqui muito do câmbio automático, né? Esses veículos têm câmbios automáticos, né? Elétrico, híbrido, a manutenção é a mesma? Os cuidados são os mesmos que a gente vinha falando aqui? Isso, já é uma tecnologia totalmente diferente, né? Os câmbios, a gente tem motores elétricos ali atuando, né, nos carros elétricos. No híbrido, vai ter alguns carros com alguma diferença ali na parte de câmbio, mas também tem um câmbio ali que tem como o híbrido ele tem um motor a combustão, vai ter essa mesma manutenção ainda. Sim, tá? o híbrido ainda tem, o elétrico é que não tem. Exatamente, é uma outra tipo de manutenção. Vai ter outras manutenções a se verificarem. Uhum. Entendi. Só para a gente entender um pouquinho mais como é que funciona todo esse sistema. Bacana. Bom, estamos em julho, né? Já é motivo para a gente começar a se preocupar com a manutenção do final do ano? O que é bom a gente ver? Itens que é bom a gente ver com antecedência. Isso, como eu estava falando ali no começo, né? A troca de óleo em uso severo a cada 6.000 quilômetros ou 6 meses, está indicado lá no manual. Condições normais, que é o que eu estava falando, que é aquele tiro mais longo, a cada 10.000 ou 1 ano. Então, o que a gente sempre indica é passar na oficina, por mais que o carro não tenha nada, a cada 6 meses. Eu quero fazer um check-up naqueles 6 meses. Ah, não, beleza. Está dentro das condições normais, não tem nada, show de bola. A vida que segue vai ser muito legal. Ah, apareceu alguma coisinha nesses 6 meses, já vai resolver, não vai ficar acumulado tudo para a revisão de 10.000 ou 1 ano. Então, o que a gente sempre fala é estar se antecipando. Lá na Blue Caps a gente vem alertando, né? Em julho tem as férias escolares, acaba gerando aquele acúmulo de revisões, o pessoal deixa meio que para cima da última hora e a gente acaba realmente deixando algum cliente deixando de atender por conta dessa demanda alta que acontece lá. Então eu sempre falo e vou alertando para não deixar para a última hora. Levar o carro na mecânica a cada 6 meses para fazer essa revisão. Uma para fazer um check-up, verificar como é que está o estado. Mesmo que o carro não tenha apresentado alguns sinais, é o ideal estar levando, porque tem situações ali que realmente ele não vai apresentar sinal. Ele só vai apresentar quando quebrar.
né? E aí tu consegue prevenir que ele quebre e te deixe na mão. Então o ideal é levar 2 vezes no ano, né? Cada 6 meses. Ou, na pior das hipóteses, não deixar para eu vou viajar semana que vem, eu estou levando o carro na sexta-feira, né? Não deixar para a última hora. Sempre um mês. Por quê? Pode ter uma surpresa, né? Pode acontecer de tipo ter que trocar uma peça ali que ela está danificada alguma coisa e não tem estoque. E aí vai ter que atrasar ali. Daqui a pouco já aconteceu, como a gente está aí mais de 10 anos no mercado, a gente já viu situações do cliente ele não ir viajar, porque ele viu que tem uma peça, não tem estoque, tem que esperar chegar, deixou para cima do laço e acabou com a viagem aí do final do ano. Então, a dica que eu digo é antecipação, não deixar para cima do último laço e sempre verificar os principais, né, que são os níveis de óleo, os níveis do sistema de arrefecimento, pastilha de freio. Em algumas situações a gente consegue até visualizar com o carro montado, mas isso aí é uma questão que tem que levar na oficina para desmontar a roda, tirar a roda, verificar o nível da pastilha de freio, desgaste da pastilha de freio, verificar alguns vazamentos, e aí também é outra situação que a gente só vai conseguir num elevacar, num elevador, né, olhar por baixo, verificar o desgaste das borrachas, que é correias, pneus, né, para não ter surpresa na mão, para não ter surpresa aí de final de ano. Exatamente, né? Quanto antes melhor. Obrigado, Leonardo, pela tua participação, pelas orientações e conhecimentos aqui levados à nossa audiência. Pô, Jorge, eu que agradeço aí o convite, né? Sempre que precisar a gente está à disposição aí para esclarecer e para ajudar a comunidade aí. Obrigado, Leonardo Berti, participando aqui com a gente.